Fala galera do podcast Isso no Jogo, estamos de volta aqui no canal para falar de Campeonato Brasileiro, projetar a semana do Atlético Paranaense para as semifinais da Copa do Brasil. Furacão que perdeu neste domingo na Arena da Baixada por 1-0 para o Fluminense, gol contra do Zé Ivaldo. A equipe já começa a se preparar para o jogo de quarta-feira, 9h30 da noite contra o Flamengo. Daqui a pouco eu dou a escalação do possível Atlético que vai enfrentar o Flamengo quarta-feira pela Copa do Brasil, partida semifinal, jogo de ida na Arena da Baixada. Eu peço para você que se inscreva no canal, ative o sininho, ative as notificações, que sempre que a gente tiver conteúdo novo, você será notificado. Vou começar falando do jogo deste domingo, na Arena da Baixada. O Atlético perdeu por 1-0. Daqui a pouco a gente vai ouvir o técnico Alberto Valentim, o que ele disse no vestiário para repercutir aí essa derrota do Atlético e já projetando o jogo para quarta-feira. Vale ressaltar aqui que o Atlético jogou com um time bastante modificado, time com bastante reserva, e a gente sabe que o time do Atlético reserva aí não vem agradando, não vem desempenhando boas partidas. Na sequência do Atlético aí pelo Campeonato Brasileiro com o Alberto Valentim, foram 4 partidas, 2 derrotas, 2 delas na Arena da Baixada contra o Bahia e agora contra o Fluminense, e o empate contra a Chapecoense. O Alberto estreou com vitória, contra o Atlético Goianiense. Aquele jogo de uma quarta-feira, o Atlético venceu meio que ao natural ali, era a estreia do Alberto Valentim. Vamos ouvir como é que foi a pergunta do Robson De Lázari, da Rede Massa, da Rádio Transamérica, com o Alberto Valentim no vestiário da Arena da Baixada. Tudo bem, Alberto? Minha primeira pergunta é o seguinte: gostaria que você explicasse as alterações que você fez no jogo de hoje, principalmente ali a entrada do Márcio Azevedo como volante no lugar do Richard para o início do segundo tempo e depois a retomada da ação ali com o Azevedo indo para a posição original dele. Qual foi o motivo dessa escolha, por gentileza? A do Richard foi uma substituição forçada, no sentido que ele pede para não voltar, não estava se sentindo bem para voltar para o segundo tempo, não era a minha ideia substituí-lo. O Márcio, como nós já vem treinando bem, nesses poucos treinos, nas poucas atividades que a gente tem feito em campo, pela sequência de jogos, mas o Márcio vem treinando bem e foi também num treino que a gente preparou para esse jogo, na ausência do Richard, que ainda estava se recuperando do jogo anterior. O Márcio fez bem ali a função de volante, trabalhando por dentro. É um jogador técnico que tem uma boa leitura, tem um bom passe. Por isso a opção dele no intervalo. A segunda foi fazer com que entrassem jogadores ainda mais frescos, deixássemos a equipe mais ofensiva, no sentido de, eu já até falei isso outras vezes, não que os 3 zagueiros, a equipe não fique ofensiva, mas nós queríamos deixar um time ainda mais, ocupando ainda mais um espaço lá no campo ofensivo dele, no campo defensivo deles. Por isso a entrada depois do Jaderson, do Jader e do próprio Eric. No Mingote também, desculpa. Alberto, contigo no comando, o Atlético estreou com vitória, mas nos últimos 9 pontos disputados, somou apenas 1 no empate com a Chapecoense. De que maneira você define esses últimos 3 jogos para ter resultados assim tão inexpressivos, principalmente em relação a um time que está na fase decisiva das Copas e até pelo que foi apresentado naquele primeiro jogo contra o Atlético Goianiense, e se essa série atual ruim pode ter a interferência em termos de pressão até para o confronto semifinal da Copa do Brasil? Nós podemos dar mais. Eu falei já na última partida, nós podemos dar mais individualmente, independente de quem joga, e podemos dar mais também coletivamente. Fizemos, para essa partida principalmente, 2 treinos muito bons. Nós temos aqui como ideia sempre de mostrar aquilo que a gente quer taticamente dos treinos que nós fizemos, e os jogadores responderam muito bem. Hoje,
Repito, a gente não merecia perder, apesar da equipe não ter feito uma brilhante partida, mas as chances mais claras foram nossas, por pequenos detalhes nós não acabamos não fazendo os gols. O Fluminense acha um gol ali numa bobeira nossa, né, que a gente vai analisar depois com calma, mas ter tranquilidade. Quando eu falo de trabalhar mais ainda, de procurar fazer com que os jogadores se entreguem mais, não é uma frase feita, é uma verdade, que amanhã a gente já vai trabalhar muito para essa preparação do jogo contra o Flamengo. Mais uma vez o Alberto fala aí em mais empenho individual, mais empenho coletivo também, ele usou essa expressão, e o jogo de quarta-feira já está aí, né? Já está batendo na porta, e o Atlético não apresenta confiança para o torcedor. Eu imagino que o empate quarta-feira há de ser comemorado, ou seja, se o Atlético conseguir jogar a decisão pro Maracanã, eu acho que já está em vantagem neste momento, porque vejam só, o Atlético não vem jogando boas partidas, até com o time principal perdeu para o Bahia, empatou contra a equipe da Chapecoense e também não vem desempenhando bons jogos. Vale ressaltar que o Atlético já fez uma experiência com reservas na partida contra o Flamengo, né, lá no Rio de Janeiro, foi totalmente vencido, né, perdeu em poucos minutos a partida pelo Flamengo, e daí também teve o embate com o Goianiense, né, daí usou a equipe principal contra o Bahia, perdeu, usou a equipe principal contra a Chapecoense, empatou. No jogo de hoje, né, deste domingo, na Arena da Baixada contra o Fluminense, um time alternativo, perdeu, né, gol contra do Zé Ivaldo, ainda o Fluminense reclamou de um pênalti ali, que o juiz acabou marcando o impedimento assinalado pelo VAR, meio duvidoso mesmo com o VAR, para você ter uma ideia. A equipe jogou muito mal. Para o cenário de quarta-feira, o possível Atlético que vai enfrentar o Flamengo na Arena da Baixada, o Flamengo que também deve vir com importantes desfalques, né? Arrascaeta e Bruno Henrique no departamento médico. O atacante Pedro também será melhor avaliado no começo da semana. Pode ser que venha como dúvida aqui para a Arena da Baixada. Então é ainda uma situação a ser averiguada. Mas o possível Atlético para esse jogo, devemos ter aí escalado aí pelo Alberto Valentim, Santos no gol, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo ali compondo o trio de zaga, Marcinho, Eric, Cittadini e Abner, Nicão, Terence e Kaiser. Seria o que o Atlético tem de melhor aí para esse jogo. Lembrando, né, o pessoal que está nos acompanhando, que o Christian e o Richard estão suspensos, né, não podem jogar nesta partida de quarta-feira na Arena da Baixada, jogo de ida, e o Pedro Rocha pode ser a opção para o segundo tempo. E lembrando, os desfalques do Flamengo podem ficar ali em Arrascaeta, Bruno Henrique e até o Pedro. É uma grande trinca aí o Flamengo perde para essa partida. De cenário que a gente pode projetar, né, nesse momento, a curva é muito ruim para o Atlético. Eu calculo aí como não perdendo na quarta-feira, postergando a decisão para o Maracanã, vai ser de bom tamanho para o Atlético. É evidente que o torcedor quer, né, uma vitória para tentar empatar fora, né? É a receita básica do mata-mata da Copa do Brasil. Mas a situação está muito complicada, o time não vem jogando bem. O Atlético, que tinha 3 possibilidades de Libertadores, né? O Atlético tem, né, 3 possibilidades de Libertadores, que é o Campeonato Brasileiro, que é a Copa do Brasil e também a Copa Sul-Americana, pode se complicar aí e ficar com nenhuma dessas vagas. O Campeonato Brasileiro, o Atlético estaciona ali nos seus 33 pontos, né? A situação não vai bem para o Atlético no Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil é o início das semifinais, tudo pode acontecer, mas o momento não é bom para o Atlético. E já a Copa Sul-Americana está mais distante, né? Falta um mês, mas você consegue ver os adversários do Atlético nessa competição muito acima. Quero conversar com você que está nos acompanhando aqui no Podcast Sul, principalmente para você que caiu nesse vídeo pela primeira vez, está visitando o canal pela primeira vez. Se inscreva no canal, compartilhe este canal, indique para os amigos,
ative aqui o sininho, né? Para toda vez que a gente tiver conteúdo novo, você vai ser notificado. Eu peço também que você avalie com o joinha esse vídeo e também nos volte a visitar aqui o canal outras vezes, tá certo? A gente vai ficando por aqui, quero comentários aqui de vocês. Vai dar para o Atlético na quarta-feira? Qual a expectativa? Coloquem aí os placares, que a gente tem compromisso essa semana de fazer o pós-jogo de Atlético e Flamengo pela Copa do Brasil. Até mais, um grande abraço.